Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 011, segunda-feira, 20 de março, atordoado, Romeu diz que não vai tirar as calças, alegando que macho não faz isso. Joca confere a gravação da ligação que fez para Arminda. Joca conta a Leia que deixou um gravador no quadro do escritório da Patrimônio Eterno. Karina e Tito discutem por causa de casamento. Beatriz aconselha Nicolau a agir como um homem galante em vez de pedir desculpas a Érico. Sereno conta a Flores que a Juricaba o interrogou. Romeu, com um olhar assustado, diz a Querêncio que precisa falar com ele. Romeu diz a Sancha e Querêncio que não pode explicar o que aconteceu e afirma que o melhor que pode fazer é ficar calado. Querêncio e Sancha ficam preocupados. Karina chora por seu casamento ter sido adiado indefinidamente e Célia a consola. Karina revela à mãe que vai lutar por Tito. Tito e Filomena dividem um chope. Os dois sorriem. Filomena chega e vê Querêncio com uma garrafa de cachaça que encontrou na casa de Sancha e Romeu. Filomena fala para Querêncio que Ari ofereceu uma boa quantia para ele pintar um quadro com o enforcado. Romeu conta a Sancha o que houve e ela insiste para que o marido dê queixa. Joca ouve a conversa que teve com Arminda. Leia diz ao filho que ele está apaixonado pela mulher que pode ser a assassina. Diana, Tião assiste Tito, Newton e Yara praticando kitesurf. Guilherme pega um pedaço de bolo para levar para Diana. Tião. A Juricaba fica furioso ao ler na folha da corredeira uma manchete dizendo que a polícia continua sem pistas sobre o crime. Filomena acompanha Querêncio até o ateliê de seu Arthur. Filomena lembra o pai de que ele não deve falar para ninguém a história que Romeu contou. Romeu conta a Juricaba que foi levado para um lugar muito escuro por alguns homens que tiraram suas calças e o largaram perto da Praça do Enforcado. Romeu confessa que não estava bêbado e que não conseguiu ver os homens, pois estavam encapuzados. A Juricaba fala que vai investigar o caso. Leia encontra Dr. Flores na Praça do Enforcado e fica animada. Joca ouve Bruno ao telefone dando ordens. Joca ouve Arminda e Eleonora conversando sobre os preparativos da festa. Lincoln diz a Flores que está cutucando o delegado para ver se consegue uma substituição. O jornalista pede ao professor para acompanhá-lo até a delegacia. Como amigo. Diana, Tião chega à barraca e encontra a sacola com o bolo pendurada. Ele come, se certifica de que não há ninguém por perto e vai tomar banho no rio. Guilherme observa tudo de longe. Diana, Tião tira uma roupa e Guilherme vê que Tião é uma menina. No capítulo 012, terça-feira, 21 de março, surpreso após descobrir que Tião é uma menina, Guilherme a observa tomar banho no rio. Érico comunica a Nicolau que o destituiu dos cargos que ocupava nas empresas da família. Nicolau diz ao pai que vai pedir desculpas a Ari e Jumento para que a ideia de sua destituição e renúncia seja esquecida. Érico afirma que ele pode voltar a ocupar os cargos de diretor nas empresas, mas precisa renunciar à suplência de senador. Nicolau fica furioso e avisa ao pai que ele perdeu uma oportunidade de acordo. A Juricaba não gosta de saber que Lincoln veio acompanhando Flores à delegacia. Romeu conta a Querêncio que a polícia duvidou de sua história. Ari experimenta um paletó novo. A Juricaba recepciona Flores e afirma que como Lincoln não é seu advogado não poderá estar presente em seu depoimento. Larissa, meia-irmã de Beatriz, chega à fazenda de Érico. Beatriz apresenta a Larissa a Lilian e conta à irmã que a jovem é amante de Nicolau. Flores, em depoimento, afirma ao delegado que a única hipótese sobre a morte de Dirce é a de que ela foi vítima de um crime político, alegando que alguém que queria atingi-lo resolveu matar sua mulher. Joca substitui a fita do gravador que instalou no quadro de telefones. Arminda sugere a Bruno que os responsáveis pelos atrasos da obra sejam demitidos. Karina recebe Flores de Tito. Diana observa paraquedistas saindo do avião. Guilherme mente a Carlos que não conseguiu descobrir o segredo de Tião. Joca manda Léo ouvir a fita e anotar tudo o que for suspeito. Flores conta Lincoln que em seu depoimento inverteu a situação, porque fez perguntas e não respondeu às que foram feitas a ele. Impaciente,
Sônia aguarda André no agito colonial. Os dois começam a discutir por causa dos pais, mas se dão conta de que precisam fazer o trabalho e se concentram. André elogia Sônia, que fica desconcertada. Os olhares dos dois se cruzam, mas logo eles desviam, com vergonha. Querêncio mostra o quadro que pintou a Ari. Ari paga Querêncio e o agradece. Querêncio vai ao já era. Fala para Alfredo que vai pagar o que está devendo e diz a todos que estão no botequim que hoje a bebida é por sua conta. Querêncio conta o que aconteceu com Romeu e pede para ninguém comentar o caso. Joca pede para Léa ir à casa de Sancha para descobrir sobre o sequestro de Romeu. Romeu pergunta a Léa como o povo ficou sabendo de sua história. Sônia e André não terminam o trabalho e acabam discutindo. Lincoln manda Carmen apurar o caso de Romeu. Célia aconselha Karina a se arrumar e ir à recepção sem Tito. Arminda se lembra do dia em que Joca caiu em seu banheiro. Arminda, Teixeira e Eleonora, muito elegantes, aguardam os convidados. No capítulo 013, quarta-feira, 22 de março. Tio entra no quarto de Karina. Ela diz que não se sente à vontade para ir à casa de Helene e Silvio, porque todos achavam que eles iam casar em breve. Karina diz a Tito que ficaria feliz se o namorado convencesse a mãe dela a oferecer um jantar à sua família, mas pede para ele não deixar Cloris saber que isso foi ideia dela. Bruno apresenta a Célia a Eleonora e a Teixeira. O olhar entre Célia e Teixeira indica um discreto interesse. Marisa dança na boate, enquanto Querêncio caminha trôpego e atrapalha os outros clientes do bordel. Sancha aconselha Romeu a falar com Carmen, pois ela garantiu que vai publicar o que lhe disser. Eleonora comenta com Arminda que elas podiam fazer um convênio com a empresa de Tito. Eleonora cumprimenta Érico, que afirma que seu empreendimento é a salvação de Ribeirão do Tempo. Joca observa a movimentação do solar de longe. Romeu aceita dar entrevista para Carmen a fim de esclarecer os fatos. Marisa vai até Querêncio e dá uma bronca nele. Ela fala que o artesão havia prometido não aparecer mais na boate bêbado. Arminda apresenta Ari e Eleonora. Ari anuncia a todos da festa que trouxe uma lembrança para Madame do Réu. Ele afirma que todos conhecem a história do enforcado, mas ninguém sabe como é o rosto dele. Eleonora rasga o papel e todos veem as feições do enforcado pintados num quadro. Nicolau afirma que a figura do enforcado lembra Nazinho. Querêncio explica a Marisa que pensou no sujeito mais safado da cidade para pintar o enforcado. Nazinho fica furioso com as gozações. Arminda diz aos convidados que em breve Ribeirão vai ter o maior resort do Brasil. Flores chega à recepção. Diana a vê Bio andando pela floresta e fica amedrontada. Carlos diz a Guilherme que eles têm que descobrir qual é o segredo de Tião. Diana. Newton fala para Helen que devia ter casado com ela. Helen fica pensativa. Tito, Silvio, Newton e Yara conversam sobre a instalação do resort na cidade. Armindo apresenta Flores a Eleonora. Flores deixa claro para Eleonora que vai fazer o possível para que ela não consiga realizar seus objetivos, mas ressalta que não é nada pessoal. Joca explica a Leia que o professor foi à recepção, porque, certamente, tem algum plano. Ele revela à mãe que Flores está recebendo mensagens misteriosas. Carmen escreve uma matéria sobre o sequestro de Romeu. Querêncio insiste em dormir com Marisa, mas ela afirma que nada vai acontecer com ele bêbado. Marisa liga para Filomeno e avisa que Querêncio está querendo gastar todo o dinheiro que ganhou. Cloris e Flores conversam, entrusados. Nicolau diz a Arminda que quer jantar com ela. Nicolau avisa Flores que vai à casa dele. Érico diz a Ari que vai apoiar sua candidatura. Nicolau pergunta a Ari se ele tem tempo para uma conversa. No capítulo 014, quinta-feira, 23 de março, Nicolau pede desculpas a Ari, que abre um grande sorriso e diz que o perdoa. Virgílio se insinua para Cloris, que dá um foro elegante nele. Nicolau conta a Nazinho que Arminda deu em cima dele. Nazinho ameaça Querêncio e diz que ele vai pagar pela brincadeira que fez. Nazinho e Nicolau tentam tirar Querêncio da boate à força. A confusão generalizada. Joca sonha que dois homens com capuzes agarram Arminda, mas ele chega a tempo e a salva. No sonho, Joca leva Arminda até sua casa para tomar banho e, de repente,
Surge alguém de tolha com capuz em seu quarto. O detetive vê que não é Arminda e sim Romeu e acorda assustado. Guilherme vai até a barraca de Diana, Tião e a desafia, a mandando tirar o boné. Ele a segura e afirma que sabe que ela não é homem. Diana não resiste e chora. Guilherme fica confuso, sem saber o que fazer. Helen fica desconfiada por Guilherme ter saído cedo de casa. Diana revela seu verdadeiro nome para Guilherme e garante que um dia vai contar toda sua história para ele. Beatriz e Érico se desentendem ao falarem sobre Nicolau. Beatriz percebe o machucado no rosto de Nicolau, que conta que se meteu numa confusão na boate. Érico diz a Nicolau que ele não tem vocação para a política e afirma que não quer mais como seu suplente. Nicolau afirma que não vai renunciar. Beatriz pede para Érico esquecer essa história e joga na cara do marido que no início da carreira ele se valeu da herança de seu pai. Beatriz diz a Érico que se ele não parar com a perseguição contra Nicolau vai se dar muito mal. Eleonora fala para Arminda que um namorado ia fazer muito bem a ela. Romeu fica furioso com a matéria publicada sobre seu sequestro na Folha da Corredeira, que tem um título irônico. Sônia liga para André e fala que acha que eles não devem se influenciar pelo clima ruim que existe entre seus pais. Os dois marcam para terminar o trabalho no agito colonial. Cloris não aceita dar um jantar para Carina e seus pais. A Juricaba se surpreende ao ver Joca na casa de Flores e pergunta o que ele está fazendo lá. No capítulo 015, sexta-feira, 24 de março. Joca explica a Juricaba que visita o professor de vez em quando como amigo. A Juricaba avisa que investigação é trabalho da polícia. Flores diz a Juricaba que o Joca está apenas lhe ajudando a organizar alguns assuntos particulares. Flores conta para o delegado que é o único herdeiro dos bens de Dirce. A Juricaba diz ao professor que o mais intrigante no assassinato de Dirce é não ser possível identificar um motivo para o crime. Carlos desconfia de Guilherme, que finge não ligar para Tião. Diana. Guilherme fala para Diana que a qualquer hora a prefeitura vai invocar com o fato de ela se passar por guia turístico. Guilherme chama Diana para lanchar no agito colonial. Carlos vê os dois e quase briga com Diana. Tião. Flores fala para Joca que eles precisam ficar atentos a possíveis suspeitos. A Juricaba pede para Marta descobrir alguma ilegalidade na vida de Joca. Lincoln manda Carmen ficar em cima do delegado para conseguir uma entrevista. Helen e Patrícia conversam sobre a poluição que as obras do resort estão trazendo para a cidade. Arminda lembra do dia em que Joca caiu em seu banheiro. Ela, afinal, se resolve. Pega um papel e escreve um bilhete. Joca recebe o bilhete em que ela pede para ele ir a seu escritório depois do expediente. Arminda pede a demissão sumária de 10 pessoas da equipe de Bruno e alega que essa é a única forma dos prazos serem cumpridos. Tito confessa a Silvio que tem medo de perder Carina. Cloris diz a Virgílio que as projeções que ele e Tito lhe apresentaram eram muito diferentes da realidade da empresa. Carina fala a Zuleide que vai se impor. Sônia conta para a mãe que vai fazer trabalho com André e pede para ela não contar a Juricaba. André propõe a Sônia que eles estudem na beira do rio, porque o agito colonial é muito barulhento. André e Sônia terminam o trabalho. Ambos admitem que o outro é bem diferente do que imaginavam. Rola um clima e André beija Sônia, que se afasta e vai embora. Joca dá mais fitas para Léa transcrever. Marisa conta a Heleninha que a confusão na boate vai lhe custar caro. Heleninha aconselha Marisa a se envolver com homens bacanas e que tenham dinheiro. Lilian se insinua para Nicolau, que afirma que tem um compromisso político. Sereno vê Nicolau entrando na casa do professor. Flores diz a Nicolau que vê um futuro brilhante para ele. Nicolau conta que refletiu sobre a questão do abismo, que leva ao futuro. Flores explica ao filho do senador que se algo não for feito, a humanidade vai desaparecer e o mundo vai acabar. O professor fala que as pessoas inconformadas com a realidade vão fazer uma revolução. Ele dá a entender a Nicolau que, se for preciso, ele deve se livrar de Érico. Joca pede, mais uma vez, desculpas a Arminda, que acaba não resistindo e o beijando. Ribeirão do Tempo.